Nunca antes o mercado internacional foi tão interligado. Conhecer os eventos globais é vital para uma grande tese de investimentos. Nesse conceito, a gente traz hoje Ivo Sherman, sócio economista-chefe da Quantitas, que vai ajudar a gente a conectar um pouco da economia americana, chinesa e brasileira com a tese de investimento da Quantitas, certo, Dr. Alcolin? Certo, pegar uma satisfação grande estarmos hoje aqui com o Ivo, que vai trazer excelentes insights. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Vamos lá, aguardem. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook. Como sempre, eu trago profissionais que são referência do mercado, para compartilhar um pouco da tua tese, o seu background, tua jornada e um pouco da gestora que ele está aqui hoje. Como sempre, aqui do meu lado, Alexandre Troca. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, PH? Prazer grande estar aqui com o Ivo hoje. Vamos lá. Ivo, antes de passar a palavra para você, deixa eu te apresentar para quem não te conhece. Uma carreira de destaque na indústria de asset, passagem por Modal, Itaú, Kairos, Itaú Asset, atualmente economista-chefe e sócio aqui da Quantitas. PUC-Rio, mestre em economia por FJ, toda a certificação de Ambima. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado a vocês pelo convite e vamos tentar responder algumas das perguntas. Ivo, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória inicial na carreira, como é que você entrou no mercado financeiro. Eu sei que você é carioca. Em que momento que você veio para São Paulo e por que você veio para São Paulo? Dá uma geral aí sobre essa sua trajetória. Vamos lá. Eu, economista de formação, sempre me interessei por fenômenos até mais políticos do que econômicos, para ser bem honesto. Mas, enfim, acabei fazendo economia na PUC-Rio. Eu comecei, minha faculdade é de 99, então foi bem na esteira do sucesso do Plano Real, né? A gente, secundarista ali, ouvia falar, o departamento de economia da PUC-Rio é muito bom, porque tinha todo o sucesso do Plano Real. Acabei entrando na PUC para fazer economia. E acho que o departamento de economia da PUC-Rio sempre influenciou muito a gente a focar mais em estudo até do que em estágio, né? Que eu acho que em alguns outros departamentos era diferente, o pessoal focava muito em estágio, a gente sempre estudou muito, então foi meio quase que natural. Eu confesso que eu acho que eu nunca gastei muito tempo refletindo se eu deveria fazer mestrado ou não. O fato é que eu acabei quase como se fosse um evento, uma continuidade da graduação. Eu fiz o mestrado de economia também. E aí, quando terminou meu mestrado, eu cheguei a entrar no doutorado, fiz um ano, mas não era exatamente o que eu queria, porque no doutorado, sim, você vê que era você terminar o doutorado e tal, a carreira mais pró-acadêmica, ela começa a pesar muito, que não era exatamente o meu foco. Então, saí, né, fiz um ano, depois saí, e aí o mercado financeiro acabou sendo um caminho meio natural também, né? Não queria academia, né? O setor corporativo, para quem é economista, pelo menos à época, não era tão emocionante assim. Acabei indo para o mercado financeiro e, na época, entrei no Modal Asset, que estava começando ali. O Banco Modal já existia, tinha uma asset que estava ali meio nascendo, já estava rodando, mas ainda era uma asset relativamente pequena ali, com 100 milhões, 150 milhões sob gestão. E eu entrei para me juntar ao time econômico, que na época era cujo chefe era o Alexandre Povo. E aí fiquei no Modal, e aí foi um período super interessante, porque eu entrei um ano e pouco depois, começou exatamente a crise americana lá de 2008, e minha atribuição na época era acompanhar a economia americana, né? Meu job description era Estados Unidos, o foco era esse. Era economia internacional, mas naquele momento, naturalmente, 99% do meu tempo era sugado por o que acontecia naquela crise lá imobiliária. E aí fiquei no Modal por quase 5 anos, 4 anos e qualquer coisa. E aí conhecia o pessoal de mercado, claro, muitos de São Paulo. E eu me juntei ao time do Itaú Asset, que estava precisando de um economista para cobrir internacional. E na época também começava a crise grega, aquela crise lá de 2011 e 12. Então saí da crise americana, desembarquei na crise... Só turbulência. Só turbulência. Meu começo de carreira foi todo de turbulência. E aí fiquei no Itaú Asset 2 anos aqui em São Paulo. Foi minha primeira passagem por São Paulo. Por motivos pessoais, acabei querendo voltar ao Rio. Fiquei cerca de 2 anos no Itaú Asset, 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio quase. E aí me juntei ao time da Quiros, que era também uma asset que estava começando ali no Rio, que tinha o Carlos Viana, que depois virou diretor, que era sócio lá.
conhecia ele de mercado também, ele era consultor lá do Itaú. E aí virei economista-chefe da Quiros. E aí foi aqueles anos Dilma ali também. Então, a gente foi fazendo a sequência das crises. Me juntei, fiquei cerca de um ano. E aí o Márcio Fontes, que tinha passado por Mauá, foi tesouro de JP Morgan, estava abrindo a asset dele, chamada Itaim Asset, e me chamou para voltar a São Paulo e virar economista-chefe. E aí sim, peguei do começo a asset. Até brinco, desde o parafuso até assim, todo o processo. 2014. Não, 2014, exatamente. Meados de 2014. Fiquei na Itaim Asset cerca de 2 anos. E aí o pessoal da Quantitas, que estava começando a criar produtos multimercado, como é hoje o Maiorca, começou a brinco importar, né, o pessoal de São Paulo acho que para dar musculatura também ao time que tocava a gestão do multimercado. O time que estava lá já era muito bom, mas para outras áreas que eventualmente eram necessárias. E eu me juntei ao time da Coins ali no começo, segundo tri de 2016. Virei economista-chefe e eles trouxeram outro pessoal para a mesa também. E aí na Quantitas eu estou desde então, nesses 8 anos aí. Uma pergunta agora pessoal aqui. O que você mais aprendeu com essa turbulência? Que até pegando um pouco... Eu vi uma vez uma entrevista sua sobre um livro que eu gosto bastante, que é o Rápido e Devagar. Sim. Mostra um pouco desses dois lados do pensamento aqui, da razão e da emoção. O que mais te ensinou nesse momento de turbulência aqui no... Acho que a primeira coisa é não menosprezar eventos de cauda, né? Segundo, eu acho que você não menosprezar informações que eventualmente possam ser muito ruins, mesmo que ela pareça só um tijolinho, né? Vou dar um exemplo só de 2008. Logo que a gente fazia uma reunião semanal, em que a gente lia eu, no caso, eu que preparava a reunião, todos os sell-sides dos Estados Unidos que a gente tinha acesso, então era, sei lá, 7, 8 relatórios semanais, e a gente vendo tudo que os bancos gringos ficavam discutindo, para a gente eventualmente fazer o nosso trabalho em cima de análise sobre aqueles temas, né, que o pessoal lá fora já estava discutindo. E, óbvio, em paralelo a isso, todo o news flow que tinha sobre a crise que começava ali, que na verdade começou em 2007, né, que culminou na falência da Lehman Brothers, mas começou em 2007. Então tinham pequenas informações meio soltas, desde na Inglaterra teve uma corrida bancária num banco pequeno, sabe? Não é formação... Pequenos sinais, assim... Pequenos sinais que você vai pegando, e aí, em paralelo, quando você vai vendo todo o debate que acontecia na época, de exagero de preços e etc., você vai juntando as coisas e fala assim, pô, isso aqui não é irrelevante. Tem uma corrida bancária, não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Sobretudo na Inglaterra, sobretudo com bancos que não eram bancos do interior da Inglaterra que ninguém nunca ouviu falar, porque teve uma queda agrícola, uma safra agrícola que estourou. Não teve nada disso. Pô, em Londres, tal, corrida bancária no banco, e aí você junta com o que a gente vê de começo de exagero em alguns sinais de bolha em alguns mercados, você começa a achar aquilo tudo esquisito, você não pode menosprezar essas coisas todas, né? Então, e acho que aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Assim, o que a gente via lá dos governos Dilma, desde 2013 principalmente, né? Não é só o setor elétrico, né? É toda uma composição de coisas que estava se fazendo, e até uma quase brincadeira, mas não é tão brincadeira assim, né? Antigamente eu usava Facebook para ficar discutindo com política, né? Todo mundo. Há 10 anos atrás, depois percebi que não fazia muito sentido, não ia convencer ninguém de nada, mas o interessante do Facebook é que ele te relembra algumas coisas, ele faz aqueles fatos, né? E aí eu vejo de vez em quando posts meus de 2013, e aí eu ficava discutindo com o pessoal, falo, gente, isso aqui só vai levar a gente ao caos. E aí você vai relendo as mensagens e fala assim, cara, bom, pelo menos eu tinha razão naquele momento, que eram, de novo, pequenos azulejos, pequenos tijolos que você vai colocando, e o negócio, uma hora, cai, né? Então, acho que assim, essas turbulências acho que são importantes para isso, sabe? Tem aquele filme do subprime americano que mostra isso, né? Perfeito, exatamente. Por exemplo, aquele filme ali, quando os caras, aquela asset que o Steve Carell é chefe, não, vou para Flórida. Aí o cara fala assim, não, mas... aí o cara chega uma hora, pega a informação assim, não, como assim? Acho que era uma prostituta. Até. É isso mesmo. Tem 5 casas? Como assim 5 casas? Não, eu compro, ninguém pede nada. Como assim, cara? Ninguém pede documento, ninguém pede comprovação de renda. Vai pegando aí.
Aí o cara viu que aquilo ali era um sinal. Pô, se você pegar uma pessoa que tem 5 casos, historicamente não significa nada. Quando você vê que aquele é um processo, você fala, cara, isso aqui vai culminar em alguma coisa muito ruim, né? Baita filme. Então, eu acho que são essas coisas. Esse filme, para quem gosta de cinema, é excelente. Mas, enfim, eu acho que é muito relevante você prestar atenção em detalhes para fazer a composição de... Então, às vezes, como está um grande otimismo, você tem que procurar os sinais opostos. Caso está tudo muito bom, tem algo tá errado aqui, preciso encontrar algum sinal para... Com certeza. Ô Ivo, e dá uma pincelada aí pra gente de qual é a estratégia da Quantitas, que produtos são mais importantes para vocês, que vocês colocam no mercado, para o seu público, Perfeito. para seus investidores, e qual é a filosofia de investimento da Quantitas? Perfeito. A gente lá na Quantitas tem produtos da área de multimercado. Então, hoje nós temos 3 produtos multimercado. São 4, na verdade, um é Prev, tá? Que é derivado de um outro multimercado, tá? Mas são 3 multimercados, sendo que 2 deles são focados no mercado de juros. Acho que a grande expertise da casa é o mercado de juros, por toda a experiência que o Rogério Braga, que é o nosso PM, carrega, né, do histórico dele até pré-Quantitas no mercado de juros. Então, a gente acha que tem essa expertise na casa. Então, 2 dos nossos 3 multimercados são focados nisso. Um deles é a arbitragem, que não está distribuído em plataforma, porque é uma estratégia, é um fundo monoestratégia que só opera a convexidade da curva. E ele tem um capacity, por características mais técnicas dele, de operar tem muito de valor relativo, tem muito vértice que a gente opera que são muito pouco líquidos, então o capacity do fundo acaba sendo relativamente curto, cerca de 250 milhões, então ele é um fundo que já fechou há muito tempo. Depois a gente abriu o Galápagos, que opera todas as nossas estratégias que a gente tem dentro da casa do mercado de juros e inflação, a gente está dentro do Galápagos. Esse é um fundo também que só opera isso, por mandato não tem risco em bolsa, não tem risco em moeda, não tem risco em nada, só em juros e inflação. Esse fechou e agora há pouco reabriu, há cerca de 2 semanas atrás ele reabriu. Também tem um capacity ali perto de 850 milhões. A gente tinha fechado ele quando chegou nisso, aí voltou para uns 700 e pouco, a gente reabriu. E o nosso carro-chefe, o Braga nem gosta muito dessa denominação, mas enfim, já usando a denominação, que é o Maiorca. Esse sim é um multimercado com todas as caixinhas, né? Tem a caixinha dos juros e inflação, que são as mesmas estratégias do Galápagos, a gente literalmente replica uma na outra. A gente não compra cota, não, a gente só replica, né? Então, se eu aplicar o Janeiro 26, eu vou jogar uma parte nos 2 fundos, aí tem uma caixinha de câmbio e uma caixinha de bolsa, tá? Então, por isso que eu chamo de carro-chefe, só porque ele é o fundo no fundo é ótimo. Fundo de fundo. Ele é o fundo que opera todas as estratégias que a gente tem na casa. Tá bom. Além desses multimercados, a gente tem um fundo de renda fixa, que a gente abriu ano passado, que é o Malta. Tem o fundo Prev, como eu comentei, cujo espelho é o Maiorca. Então, eles têm andado que chama Capri. E tem 2 fundos ligados à Bolsa. Um é o Monte Cristo, que é um long only, e tem o Maldivas, que é um long short. Tá? E você acha que essa diversidade de fundos, esse ampla, né? Isso seria o diferencial da Quantitas? Olha, eu acho... Ou tem algum outro... Não, eu acho que assim, diferencial? acho que um dos diferenciais da Quantitas é a forma como a gente organiza. Eu vou partir do Maiorca porque, como eu falei, ele é o que acaba sintetizando todas as estratégias. A gente desenha o Maiorca mais como um fundo multi-estratégia do que um fundo macro padrão, tá? Multi-estratégia, leia-se, é aquele fundo que a gente tenta adicionar estratégias diferentes e descorrelacionadas e tirar alfa do mercado por estratégias diferentes e descorrelacionadas. Então, e a gente opera muito valor relativo. Então, é um fundo que usualmente não tem uma grande correlação com nenhum direcional de mercado, com bolsa ou com pré, porque não a forma como a gente constrói, a gente vai empilhando essas estratégias, não tem a ver com direcional só de mercado. Não é a partir de uma visão macro, como se fosse uma coisa assim, não tem um cenário macro que a partir dali você desenha um portfólio inteiro que é todo correlacionado e que, portanto, se você acertar o cenário, você vai fazer um grande resultado, se errar o cenário, ferrou.
E nem a gente precisa também ficar acordando e rezando pro, sei lá, o Ibovespa subir para a estratégia de bem. Porque a gente tem uma série de outras estratégias que não são correlacionadas ou são inversamente correlacionadas para compensar eventuais perdas em alguns mercados e você ganhar outros. Então, eu acho que isso dá consistência ao fundo. Eu acho que se olhar o resultado desses últimos fundo é de 2016, também em 2024, são 8 anos já de fundo. Você vê que é um fundo que opera com muita consistência. O que eu chamo de consistência? É um fundo com pouco drawdown, e drawdown que quando eles acontecem, e vão acontecer, e acontecem, que faz parte, ele volta com relativa velocidade, por causa que você tem essas compensações. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, que não somente aconteceu, um exemplo hipotético. Sei lá, você está comprado em bolsa e está operando juros numa outra direção. Muitas vezes as estratégias, elas têm períodos de maturação diferentes. Então, eventualmente, você pode tomar, né, um para trás na bolsa e, eventualmente, o fundo vai ter, sei lá, um mês muito ruim. Pô, no outro mês, a estratégia de juros que você montou simplesmente só não tinha maturado ainda e ela dá resposta períodos à frente. Por isso que eu acho perigoso sempre você avaliar um gestor, ou qualquer gestor, não é só a gente, em períodos muito curtos. Porque as estratégias são, realmente, algumas delas são de longo prazo, né? Então, bolsa, por exemplo, que paradoxalmente eu acho que é o tipo de mercado que as pessoas olham muito no curto prazo, porque a vol é alta, então causa mais nervosismo mesmo. Sim, eu entendo. Faz parte do produto, né? Mas cuja natureza da coisa, ela é de longo prazo, né? Assim, vou comprar uma empresa de construção, só para não dar o nome. Cara, empresa de construção, o cara tem que achar o terreno, compra o terreno, se financia, constrói, contrata a galera para construir. Aí faz o stand de lançamento, acha os compradores. Então, assim, é um prazo, não sou especialista no setor, mas que demora um tempo. Você está comprando a tese e o management, você tem que acreditar que isso vai demorar pra maturar. Mas, paradoxalmente, a bolsa é aquela coisa que é tão volátil no dia a dia que acaba as pessoas querendo também um resultado muito rápido, como se fosse um golpe de sorte. Apostei numa que estava para baixo, que em um mês me deu resultado. E não é assim. Então, o brasileiro ele tem muito o trimestral, né? Imediatista. Né? E quando não for mensal... Ele fala, pô, saiu o trimestre. E a indústria de fundos, como tem cota diária, isso eu acho que acaba, de uma certa maneira, prejudicando, porque muitas vezes o cara fica ali e tem gente que fica olhando dia a dia, né? Então, assim, cara, dia a dia, sinceramente, pode literalmente ser qualquer coisa, né? Até no intraday, né? Assim, comecei super bem o dia, depois do almoço... não tô mais bem. O fulano falou uma coisa, o outro falou outra coisa e perdi a cota do dia, né? Então, é um pouco isso. Acho que o diferencial da Coins, respondendo, eu acho que é essa consistência em que a gente... Essa forma de organizar as estratégias reduz a vol do fundo, né? E, portanto, cria um Sharpe interessante, né, ao longo do tempo, tá? Com drawdowns baixos e com volta relativamente rápida. Vou colocar uma pergunta aqui que eu acho estranho, é meio espinhuda, para você me dar a tua opinião, mas primeiro, parabéns pela geração de conteúdo. Eu vi até aquele Substack, eu não conhecia o que você está postando aqui, super, super bacana que você falou sobre as eleições agora. Mas o que eu queria pegar, começando no Brasil, para depois a gente ir para fora, mas me surpreendeu essa questão do estamos próximos do investment grade, risco Brasil, acho que é todo mundo. E do outro lado você tem um boletim jogando próximo de 11,7%, 12%. Qual a tua visão sobre essa redução aqui de nota de risco do Brasil? Assim, acho que pegou todo mundo de surpresa, principalmente o timing, né? Assim, quando você lê o relatório da Moody's, torna ainda mais estranho, porque de verdade parece um negócio olhando para o retrovisor, né? Então, assim, o relatório olha, é um país que está crescendo mais, é verdade. Aí não é só retrovisor, estamos crescendo mais. O fiscal não foi tão ruim quanto se imaginava, o resultado em si, do passado. É que está pegando uma base... Não, tem mil explicações, estou só dizendo assim, o que está escrito lá. Só que ele mesmo coloca uma série de desafios que se tem para frente, e quando você olha o comportamento do governo e o planejamento que se tem daqui para frente, né, eu acho incompatível com um upgrade, assim, né? Então, assim, é verdade que se olha para o setor externo brasileiro, quando eu digo setor externo, é reservas internacionais, conta corrente, sim, o passivo líquido, etc, etc. De fato, a gente tem uma nota mais compatível com essa nova nota do que a anterior,
tá? Mas o fiscal, claro que ela é uma variável-chave. E assim, o desenho das coisas, como ela está se fazendo, né? Quando você olha o primário do ano passado, o primário desse ano, e o planejamento do que a discussão que a gente está vendo dentro, não só do governo, como do Congresso, para 25 e aí, sobretudo, 26, né? Não é mistério para ninguém que 26, e aí, independente do governo, ano de eleição é sempre muito ruim fiscal, né? Pelos motivos óbvios, e claro que a polarização, que é um termo que já ficou meio batido, mas continua aí, né? Os termos envelhecem mais rápido do que a realidade, né? Então, assim, ainda continua muito polarizado o país, isso estimula o fiscal a ser pior, né? Ninguém pode cogitar falar em ajuste fiscal, né? Isso é verdade até para os Estados Unidos, né? Que sempre teve muito claramente um governo, um partido que era mais gastador e outro que era mais duro do ponto de vista fiscal, e hoje em dia a figura do, em inglês, fiscal hawk sumiu do mapa, né? Não existe mais essa pessoa. E no Brasil é a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo de Brasil, para falar que é só o governo federal, que também tem planos, vamos dizer assim, pouco auspiciosos para o fiscal, mas isso também é uma verdade no Congresso. Basta ver a discussão da reoneração que teve agora há pouco, né? Que a Fazenda queria reonerar, o Senado não deixou, e não só não deixou, como adicionou os municípios. Então, assim, a boleta ficou muito maior, né? Então, assim, aí começa a correr atrás de compensação. E as compensações são sempre meio fake, de que a estimativa do que aquelas medidas vão gerar é sempre meio fake e todo mundo sabe disso. Mas para fins legais, aquele é apresentado, todo mundo finge que vai dar para compensar tudo que as desonerações acabam causando. Então, assim, a gente não tem muito aquela história de que, assim, não, por exemplo, em 2022 a gente ouviu isso. Não, o governo de esquerda vai assumir, mas temos um Congresso centro-direita para contrabalançar. Em vários assuntos isso é verdade, né? Sobretudo nos costumes, talvez, né? Como foi verdade também no governo Bolsonaro. Não, o governo de direita assumiu, mas tem pessoas importantes na Câmara do Senado que não vão deixar, né? Vão cortar as arestas, os doidos não vão aparecer. Que também foi verdade lá, foi verdade aqui, mas na pauta fiscal, econômica, sinceramente, eu não vejo essa postura de centro-direita em lugar nenhum, nem no Congresso, nem muito menos no Executivo. Então, acho que, assim, muito estranho, não consigo explicar o upgrade, sinceramente, e os desafios de gasto que o próprio Moody's escreve, cara, não parece. Hoje tem uma entrevista do Lula, assim, sinceramente, não vejo essa urgência toda nos discursos oficiais, né? Surpreendeu todos mesmo. Então, não sei explicar, sinceramente. E você acha, antes de passar por parte internacional, você acha que teve uma mensagem aqui nessas eleições municipais, olhando a divisão aqui de partidos aí do Brasil, você vê algum indicativo aqui? Mensagem, assim, eu acho que as eleições municipais, elas têm duas leituras possíveis, né? A primeira leitura, que é a mais simples, que não significa que esteja errada, né? Significa só que, olha, a direita ganhou, claramente, ou centro-direita, tanto faz. Porque você falou no teu artigo aquelas novas peças do tabuleiro, né? Sim. Provocar. Eu acho que, assim, a primeira leitura das eleições olha, a esquerda tem que fazer mais para ganhar a eleição, né? Então, acho que o raciocínio imediato é que precisa gastar mais, né, para reconquistar um eleitorado. Um exemplo disso é a própria medida que começou a ser desenhada agora e que vai ser o grande projeto de 2025, que é a questão do salário, o IR, né, a isenção de IR, porque tem assim, Brasil, vamos lá, outro dia discutindo sobre a eleição de 2026, eu falei, gente, não precisa perder tempo, é 52 e 48, né, te garanto, 52 e 48, isso a gente, não é muito difícil, né, 52 e 48, sei lá quem vai ganhar, mas vai ser 52 a 48 e, sei lá, em 2026 a gente vai ver. Por que é 52? Quer dizer, não é porque é 52 a 48. Eu só sei que tem 45% que é para um lado, 45% que é para o outro e tem 10% aí que vai. Esses 10%, que usualmente é um pessoal mais de classe média, média de verdade, né? Não é como as pessoas se denominam classe média. Qualquer rico se chama classe média, né? Outro dia eu vi até um cineasta que é milionário falando, não, a gente é da classe média. É dono de banco, sou da classe média. Mas, enfim, a classe média de verdade, né? Esse pessoal é o pessoal dos R$5.000,
né? É o pessoal que ganha 3, 4, 4,5, que vai ser beneficiado por essa isenção. Perfeito. Então, a briga é desse grupo, que 45 está meio certo. É porque é 45 do ódio. E essa isenção, ela vem forte. Vem direto. É, Né? isso Então, acho que assim, o primeiro recado óbvio para mim das urnas vem daí. E outra, que vem das urnas também. O PT ou a esquerda, foi especialmente mal em termos relativos e do que se espera dela no Nordeste. Né? Se vê o próprio... Beleza, o Ceará ainda está dividido, mas assim, tem várias... Rio Grande do Norte foi ruim, Piauí foi abaixo do esperado, Bahia já era meio dado, que não ia dizer deles mesmo, Ceará ficou disputado com o PL, né? Então, assim, tem uma série de situações locais ali que tornam a vida da esquerda e logo do PT mais difíceis. E acho que a força que o Tarcísio mostrou em São Paulo com o Nunes, eu acho que torna o adversário dele em 26 mais provável, que seria o Tarcísio, a manter o Lula, vamos dizer assim, não dá para baixar a guarda, porque acho que o adversário vai ser mais difícil, né? Porque mostrou força já, né? Sem campanha nenhuma, né? Dele como pessoa. O cara tá lá, governador de São Paulo, fazendo o trabalho dele, apostou num candidato que foi o primeiro, ainda que, claro, teve a situação do Marçal, que meio que foi quase um empate triplo, mas o cara foi o primeiro e vai ganhar de lavada agora, né? Então, acho que assim, a mensagem é que eles precisam trabalhar mais. A parte mais imediata é achar que eles vão gastar mais. A interpretação que eu não acho tão boa é que o rumo precisa ser corrigido, né? Mas é que usualmente eu acho que quando eles pensam o rumo precisa ser corrigido, usualmente dentro do governo é sempre o desespero para gastar mais. É uma questão de leitura, mas tem gente que interpreta assim, eu acho que está errado. Eu acho que provável é que a gente continue numa rota, pelo menos fiscal, ruim. Ô Ivo, queria aproveitar um pouco a sua experiência internacional, né, e falar aqui para o pessoal sobre o que você acha que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, né, se algum dos resultados que der ou para o Biden ou para o Trump, como ele vai impactar na economia brasileira. Ele não mais, hein? A Câmara. O Biden não, a Câmara. Partido do Biden. É isso aí. E como vai impactar isso no Brasil, Bolsa? Ele falou para você pegar leve, porque quem que eu acho que vai ganhar é difícil. Não, Qualquer assim, pode ser, né? isso é moeda pro alto, né? Assim, São Paulo já não é mais moeda pro alto, mas eleição dos Estados Unidos é quase uma moeda pro alto. Falando bem da margem, tá? Informações bem marginais, eu até tenho passado um áudio assim para linha de transmissão que a gente tem lá na Quantitas, que volta e meia eu comento alguns assuntos, a gente manda por um áudio por WhatsApp. Que assim, eu faço quinzenal um áudio para o pessoal sobre a eleição americana. A última vez que eu falei, que foi comecinho de outubro, dia 1, 2 de outubro, sei lá, o negócio era 50-50 mesmo, tá? Eu detesto como analista estar nessa posição, mas são os números, são os fatos. A coisa estava muito apertada. Por que estava tão apertado? Quando você olha para os números, para os 7 estados que vão definir as eleições, Estados Unidos, pelas características políticas deles, né, cada estado, para botar todo mundo na mesma página, não sei se todo mundo sabe como é que funciona a eleição lá, cada estado tem quase que a sua eleição, e quem ganha no estado leva todos os delegados. Para simplificar, vamos supor que sejam pontos. Tá? Cada estado, de acordo com a população, etc., tem um número de pontos. Né? Então, Califórnia e Nova York, por exemplo, tem um monte de pontos, porque tem um monte de gente, né? Representatividade alta. Então, cada estado tem um número de pontos. Quem fizer 270 leva. E a característica do que na literatura lá americana chama do winner takes all. Ou seja, quem ganhar, pode ser por um voto, leva todos os pontos. Não é dividido percentualmente pelo número de eleitores. Então, quando você vê o mapa eleitoral americano, democratas e republicanos têm uma importância, têm uma vitória muito relevante na maior parte dos estados, está meio dado. Na Califórnia, já te garanto, os democratas vão ganhar. Na West Virginia, te garanto, os republicanos vão levar. Então, dos 51 estados americanos, em, 42, 43, a gente mais ou menos já sabe, os pontos já estão meio distribuídos. Mas, para chegar a 270, o Kamala e Trump estão disputando,
nesses 7 estados, que o pessoal chama de swing state, que são exatamente os estados que a gente não tem tanta certeza assim, porque já deu um lado, já deu outro. Por exemplo, a Hillary perdeu no cinturão industrial, que são os 3 estados lá de cima, que é Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Tradicionalmente ela é democrata, a Hillary perdeu, se não tivesse perdido, tinha ganho do Trump. Aí o Trump perdeu de 2020 de volta, então são swing, né? São estados mais voláteis, vamos dizer assim. E na eleição americana hoje são aproximadamente 7 estados, tá? São esses 3 que eu mencionei: Georgia, Nevada, Arizona. Ainda são os estados indecisos. São os estados que a gente não tem tanta certeza assim. Em North Carolina virou um swing state. Era um estado fortemente republicano. Na última já foi mais apertado e agora pesquisas dão para um lado e para o outro. Tá? São os 7 estados que é onde se define a eleição de verdade. Quando você olha para as pesquisas, desses 7 estados, se você olhar agnosticamente, só quero olhar o número, a Câmara está na frente na maior parte dos estados. Então você vai falar, então a Câmara é favorita. Não necessariamente. Primeiro porque tem margem de erro pesquisa. E a distância da Câmara para o Trump é de 1 ponto, 1,5, 0,5. E o que o Trump ganha nesses swing states, ele também ganha em 3 desses 7 swing states. Também é 0,5, 1%. Então assim, é tudo muito apertado dentro da margem de erro. Mas tem uma outra camada. Nas últimas 2 eleições, o Trump de fato foi subestimado nas pesquisas todas, né? Pode ser subestimado, pode ser erro de pesquisa, ou pode ser reta final, ele realmente consegue arrancar. Pode dar a interpretação que você quiser. O fato é que o número da pesquisa, dia 11 de outubro de 2016, 11 de outubro de 2020, estavam abaixo do que apareceu nas urnas. Esse é o fato. Se você quiser adicionar esse, vou chamar de erro de pesquisa, aos números de hoje, o Trump ganha a eleição. Se você quiser olhar só para o número da pesquisa, a Câmara ganha a eleição. Outro dia mesmo saiu no jornal americano, chamado The Hill, que uma matéria sobre os institutos de pesquisa. E eles mesmos diziam que já tinham observado os erros todos e já tinham ajustado estatisticamente as pesquisas, e que teve a eleição lá de 2022, que tem a eleição legislativa, né, que chama Midterm Election, que as pesquisas já foram melhores, então mostrou que já está ajustado. Pode ser. Eu não sou estatístico para saber se é verdade ou não. Então, mesmo tomando como verdade, a coisa está muito na margem. Está muito apertado. Dos últimos, uma semana, 10 dias, o fato é que o Trump começou a pipocar para cima. Um pouquinho. Tudo é pouco, mas que, voto a voto, né? 1 ou 2 pontos para cima, você fala assim, eita, tem uma mudança aqui. Já dá para ver isso em algumas pesquisas de swing state. Eu nem olho para as outras pesquisas, só olho para as pesquisas de swing state. Deu uma mudança em algumas pesquisas de swing state e naquelas sites de aposta também o Trump começou a andar um pouquinho. Ontem... Tem isso também, né? Ontem o Obama entrou na eleição de maneira um pouco mais enfática, tá? Para, sobretudo, pegar a comunidade afro que estava, sobretudo de homens negros, estava começando a ficar um pouquinho mais dividida para o Trump. Então, ele também entrou para ver se faz alguma diferença. Eu não tenho a menor ideia se vai fazer ou não. Mas o fato é que o jogo agora começou a ficar mais dividido. Então, assim, para responder objetivamente a pergunta, eu não tenho a menor ideia de quem vai ganhar. Se você botar uma arma na minha cabeça e pedir para eu dar probabilidade, hoje, pelos fatos, eu botaria 55% de chance para o Trump. Mas é isso. Eu saí de 50-50, fui para 55-45. Tá, e rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando. Mas entre os dois, a Kamala e o Trump, existe um que seria melhor para o Brasil ou é indiferente? Qualquer um que ganha a mesma coisa? Eu acho que a melhor coisa para o Brasil e para os Estados Unidos seria o Congresso dividido e a Câmara presidente. Porque acho que o Trump presidente ele tem uma política externa muito mais agressiva e, portanto, poderia colocar barreira tarifária, como botou, by the way, no Brasil, aço, etc, etc. Então, acho que ele é pior do ponto de vista de política externa, com a China, que é um parceiro importante para a gente, né? O desalinhamento até político com o Lula, que com certeza existe. Então, assim, acho que para fins de economia brasileira, eu acho que a Câmara presidente com o Congresso republicano
ou republicano ou uma casa para cada um, tanto faz, é o ideal. Porque você não tem as tarifas, teoricamente, não tem as tarifas do Trump. A ambição de gasto dela é freada pelo Congresso, mais do que das tarifas do Trump. E acho que tem um alinhamento maior com o Brasil político, né? E acho que, ainda que eles combatam, a Câmara também tem relações com a China um pouco, não é muito amistoso, mas claramente é menos volátil do que a do Trump. Tá? Então acho que em termos isso também já ajudaria. Eu estava super ansioso para conversar contigo aqui, eu sabia que o tempo ia voar e voou. Então vou te pedir aí, depois das eleições, aí, se você tiver uma agenda, vai ser uma honra a gente pular junto aqui. Claro. Aí, cara, sempre tem uma pergunta que eu gosto de caras que são referências como você. Se pegando um pouco aqui também da nossa audiência, que conselho você pode dar para alguém que está olhando aqui o Ivo como um baita profissional, com uma carreira de sucesso? Que conselho você daria aqui? Eu sei que você tem filhos pequenos, mas olhando aqui um pessoal aqui de 18 anos, que conselho você daria aqui? Cara, então, assim, não são muito... Não tem nenhum rocket science, assim, não. Uma vez eu tava no segundo período da faculdade, aí eu, enfim, fui num evento familiar, que por um acaso, ele não é da minha família, mas foi convidado para o evento. Encontrei o Armínio Fraga, que quando eu estava no segundo período, era uma figura talvez mais proeminente do que ele é hoje, mas acho que continua sendo tão admirável quanto. E aí, pô, eu era do segundo período da faculdade de economia e tal, aí consegui me colocar para conversar com ele. Aí, na época, ele falou assim, conselho meu, estuda matemática, inglês e o resto é derivado, sabe? Tipo assim, estuda mesmo. E, enfim, foi o que eu fiz. E acho que adiciona uma terceira coisa, que, assim, é ler muito, sabe? Ler muito. Porque, assim, hoje em dia eu vejo muita gente, primeiro, se informando só a partir de Twitter, né? Então, são 140 caracteres, são pessoas que se formam por manchetes, vai no detalhe das coisas, né? Se você está pensando em gestão, vai ler o contrato dos ativos que você quer operar. Se você é economista, vai ler metodologia. São coisas chatíssimas. Tudo isso é chatíssimo. Mas faz muita diferença. Você saber a metodologia de um número faz muita diferença para você saber interpretar o negócio, entendeu? Então, é isso. De novo, não tem rocket science. É só estudar muito, porque é uma área muito competitiva e todo mundo super bem formado e informado. Então, você tem que tá mais ou menos alinhado com isso. Aula, né? O educacional é sempre importantíssimo. Sempre, não tem muito mistério, né? Que hoje querem fazer, parece que as coisas caem do céu e não caem. Né? Estudo é tempo de mesa, né? É tempo de cadeira de leitura, não tem jeito. Ivo, obrigado, doutor, do teu tempo. Obrigado, Ivo. Espero aí depois das eleições. Fechado, é só convidar que a gente tá de volta. Uma aula, espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Um abraço.